Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, então vamos responder a enquete da semana aí, né? Que era sobre a suplementação com creatina. Se o ideal seria consumi-la pré ou pós-treino. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem de científico, né? Primeiro vamos dar uma olhadinha na nossa enquete. Então a gente já vê logo de cara aqui que a maior parte de quem deu opinião foi a favor do pré-treino. Então a maior parte de vocês falou que nós deveríamos consumi-la antes do treino. Tá? Uma pequena parte ficou dividida aí entre o pós e entre o pré e pós. Então dividir a dose, né? Aquela famosa divisão, tomar um pouquinho antes, tomar um pouquinho depois. Vamos ver o que a ciência, o que a literatura traz pra gente. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem em termos de estudo científico com a creatina. Então se a gente fizer uma busca rápida no PubMed, que é a maior base de dados que nós temos na área da saúde, né? Trabalhos científicos na área da saúde, nós vamos notar que se a gente colocar somente o termo creatina, a gente vai encontrar aí 67 mil, na verdade mais de 67 mil resultados, né? O primeiro aí datando de 1855, né? Até trouxe aqui pra gente um pequeno artigo onde o autor ele trata um pouquinho sobre creatina na urina, mas enfim, só para nós vermos de quando ou desde quando a creatina já gera interesse. Bem, continuando nossa busca aqui no PubMed, se a gente coloca os termos agora, creatina e suplementação, então aqueles mais de 60 mil resultados caem para menos de 3 mil resultados. Tá? Mesmo assim é muito trabalho, tá bom? Mesmo assim é muito trabalho. E a gente já vê que falando em suplementação, já é algo bem mais recente do que a gente mostrou aquele trabalho anterior. Continuando a nossa busca, se nós quisermos saber a respeito do timing da suplementação com creatina, nós vamos notar que tem muito menos trabalhos. Que esse valor se reduziu ainda mais. E eu vou dizer para vocês assim, quando a gente coloca uma busca nesse sentido, pessoal, quando a gente fala que abriram 67 mil trabalhos, abriram 2 mil trabalhos, abriram 58 resultados aqui, né, trabalhos, isso não quer dizer para a gente que todos eles sejam realmente relacionados àquilo que a gente está querendo estudar. A gente consegue refinar ainda mais essa busca, não é o caso aqui, tá? Mas a gente já vai notar pelos trabalhos que eu vou mostrar para vocês que o número é muito menor do que o que está aqui, quando a gente busca especificamente o que a gente quer, tá? Então vamos lá. Então olha só, trouxe para a gente, né, para a gente tirar da dúvida, eu trouxe um trabalho de revisão. Então tá aqui, ó, um trabalho de revisão, uma revisão de 2021, né, feito pelo grupo aí do Ribeiro e colaboradores, e aonde eles levantam essas questões. Então eles procuraram todos os trabalhos que tinham na literatura a respeito dessa questão do timing da suplementação com creatina, principalmente esse timing pré ou pós. Ok? Bem, logo de cara vem aquela questão para a gente, né, pessoal? Por que nós imaginaríamos o consumo pré e depois a gente vai ver por que nós imaginaríamos o consumo pós. O trabalho, ele levanta estas questões aqui em defesa do consumo pré. Quais são as questões? E que faz, se a gente for analisar, todo o sentido fisiológico, olha só. Bem, quando a gente suplementa com a creatina pré-exercício, a gente tem que entender que durante o exercício a gente tem aquela situação que a gente chama de hiperemia, aumento do fluxo sanguíneo nas regiões trabalhadas. Então, se eu estou realizando, por exemplo, uma rosca direta para os flexores do cotovelo, o meu fluxo sanguíneo vai estar mais direcionado para aquela região. Por quê? Porque naquela região a gente vai ter a famosa vasodilatação. Então, nós temos mais ou menos aí 5 litros de sangue no nosso corpo e a gente tem que redistribuir de acordo com a nossa necessidade. Como é que a gente faz essa redistribuição? Através de vasodilatação para as regiões onde eu quero que tenha maior fluxo de sangue e vasoconstrição, ou seja, fecho a torneira nas regiões que eu não estou precisando de tanto fluxo de sangue. Então, o exercício físico causaria esse aumento do fluxo sanguíneo nas regiões exercitadas, o que proporcionaria uma maior entrega de creatina exatamente onde eu estou precisando. E faz todo sentido. Bem, o segundo ponto estaria relacionado à bomba de sódio e potássio. E vamos relembrar como é que funciona a contração muscular rapidinho, só para a gente conseguir entender. Então aqui o que a gente está vendo? A gente está vendo o finalzinho de um neurônio. Então isso aqui seria o axônio do neurônio, né? Se a gente lembrar o neurônio de uma maneira bem didática aqui, né? Tem o corpo celular que tem o núcleo,
tem aquelas ramificações que a gente chamava de dendritos, e aí eu tenho o axônio, por onde esse impulso elétrico vai ser encaminhado, até que chegue no final do neurônio, onde a gente tem o que nós chamamos de botão terminal, que é essa região da figura aqui, ó. São esses pezinhos aqui do neurônio, aonde ele vai liberar os neurotransmissores para a próxima célula, para causar a sinapse, né, a conversa com a próxima célula. Beleza. Então aqui no botão terminal, né, voltando, a gente tem as vesículas sinápticas que armazenam os neurotransmissores, olha lá as bolinhas laranjas da figura. Esse neurotransmissor cai na membrana, no caso aqui de um músculo esquelético, tá? E aí esse neurotransmissor ele vai se prender numa proteína que está na membrana desse músculo esquelético. Vamos imaginar que é uma proteína que quando esse neurotransmissor cai, se abre e permite a entrada do sódio. Então eu tenho sódio aqui fora da membrana, tá certo? Nesse espaço aqui, ó, fora da membrana eu tenho sódio. Esse sódio vai entrar nas minhas células e isso pode ocasionar a excitação dessa célula. Só que aí o sódio entrou, né? Para que eu excite essa célula, tá lá, Na+. Bem, para que haja uma nova excitação, antes de mais nada eu tenho que tornar esse ambiente aqui como ele era antes. Se entraram muitas cargas positivas, eu tenho que tirar essas cargas positivas. Só que de imediato a gente não consegue tirar o sódio. Então, como lá dentro do nosso músculo a gente tem outro elemento que também tem carga positiva, que é o nosso amigo potássio, então enquanto o sódio não pode sair, o que a gente faz? A gente joga o potássio para fora, para voltar a tornar esse ambiente aqui interno, próximo da membrana, negativo. Tá? Então isso aqui era o original, pessoal. Quando o sódio entrou, isso aqui ficou positivo. Eu estou jogando o potássio de volta para fora, para que isso aqui agora volte a se tornar negativo e a célula comece a ficar preparada para um novo estímulo. Por que comece? Porque depois disso eu tenho que fazer outra coisa, que é inverter esses caras, ou seja, trazer de volta para o local de origem. Aquilo foi só momentâneo. Então agora sim, a parte interna já está negativa, o impulso elétrico já passou, já excitei minha célula, então agora eu tenho que fazer com que esse sódio saia e esse potássio entre. Só que agora eu tenho uma outra proteína que entra na minha história, que é a tal da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, pessoal, é uma proteína, vamos colocar aqui, ó, para ficar mais facinho, para a gente entender, mais didático, ó. Que ela faz assim, ó, ela pega o potássio que está lá fora, que saiu, né? O potássio tinha saído, lembra? Então joga o potássio de volta para dentro e pega o sódio que tinha entrado e joga esse sódio de volta para fora. A bomba de sódio e potássio só faz isso, tá certo? Volta o sódio e o potássio para o local de origem deles, para que fique tudo exatamente como estava no início. O que acontece é o seguinte, parece que o transportador de creatina age por um mecanismo que nós chamamos de cotransporte de creatina e sódio. Então, quando esse sódio é encaminhado de volta para fora, a creatina é encaminhada para dentro, certo? Então, olha como é que é meio lógico, né? Se a gente for pensar assim, por que consumir no pré? Porque eu tenho maior entrega de creatina no meu músculo por conta do aumento do fluxo sanguíneo. Por que consumir a creatina pré? Porque a bomba de sódio e potássio está funcionando em muito maior atividade, que eu estou tendo uma contração muscular intensa e durante um bom período de tempo. E essa saída do sódio pela bomba de sódio e potássio facilitaria a entrada da creatina na minha célula muscular. Então, na teoria, está tudo muito bonito. Bem, e segundo o que a gente acabou de falar, do consumo da creatina pré, esse trabalho de revisão do Ribeiro ainda mostra para a gente um esqueminha, tá? Mais ou menos assim, ó, se eu consumir no pré-treino, tá aqui, ó, pré-treino, o pico de aparição dela na corrente sanguínea leva mais ou menos aí uns 40, 50 minutos, né? Por volta até de 1 hora, às vezes, certo? Então, a intenção de consumir um pouquinho antes do exercício, olha lá, eles colocaram uns 45 minutos pré-treino, tá? Para quê? Para que eu tenha um pico de creatina na minha corrente sanguínea um pouquinho depois do início do treino, aonde eu tenho uma grande hiperemia, ou seja, um grande fluxo sanguíneo e uma boa atividade da bomba de sódio e potássio. Então essa entrega da creatina ela seria maximizada e ficaria ou permaneceria por um bom período de tempo, tá? Em comparação,
se eu consumisse a creatina durante, olha lá, o pico dela, em teoria, aconteceria no pós-treino, aonde eu já não vou ter uma grande hiperemia nem ação da bomba de sódio e potássio. Então eu não teria a mesma entrega para os meus músculos. O momento do pico, e de onde ela está com uma grande concentração na corrente sanguínea, viria tardiamente, ou seja, depois daquela hiperemia e da facilitação pela bomba de sódio e potássio. Se eu consumir no pós, então, olha aqui, ó, o treino terminou aqui, ó, olha a janela do treino. A janela do treino está aqui, né? Ó, começou aqui, ó, esse cinza aqui, né, pessoal? Ó, começou aqui o treino, terminou aqui, ó. Então, se eu consumisse no pós-treino, eu perderia totalmente a hiperemia e a ação da bomba de sódio e potássio. Eu teria o pico da creatina praticamente, olha lá, 1 hora e meia depois do treino. Então, eu teria entrega, mas eu perderia essa facilitação realizada pela bomba de sódio e potássio e pelo aumento do fluxo sanguíneo. Então, isso é na teoria. A gente já vai ver se na prática isso funciona, tá? Bem, de qualquer maneira, isso é o que a gente fala quanto ao consumo pré. E o consumo pós? Qual que é a teoria do consumo pós? Baseado no catabolismo, anabolismo e supercompensação. Então, durante o treino, pessoal, a gente tem o nosso catabolismo aqui. A gente vai catabolizar quem? A creatina fosfato. Maravilha? Acabou o treino, olha lá, então levei 1 hora de treino aqui, vamos supor. Acabou o treino. O que vai acontecer? Como é que o nosso corpo funciona? Funciona como a história dos 3 porquinhos. A gente derruba a casa, sempre refaz a casa e um pouquinho mais forte. Então, pós-treino, a gente vai ter o anabolismo. Então, agora eu vou recuperar a creatina fosfato. Só que eu vou recuperar até onde ela estava e um pouquinho a mais. Que é o que nós chamamos de supercompensação. Então, lembrem, a supercompensação, pessoal, ela é proporcional ao catabolismo. Então, essa teoria ela gira em torno do quê? Se eu tiver mais creatina, vou colocar aqui o CR, creatina livre, dentro do meu músculo, isso provavelmente atrapalhe esse maior catabolismo durante o exercício. Talvez isso gere um menor catabolismo por conta da maior concentração de creatina dentro da minha célula muscular. E gerando um menor catabolismo, eu teria uma menor supercompensação. E se eu tenho uma menor supercompensação, o efeito em termos de ganho de força, de volume muscular, vai ser menor. Essa teoria que está bem explicada para a gente, eu vou depois colocar aqui na descrição do vídeo o link de um dos vídeos aqui do canal que fala sobre o aeróbio em jejum, por que praticar o aeróbio em jejum. E a gente vai ver que está muito mais relacionado à supercompensação de glicogênio intramuscular do que emagrecimento. Tá? Isso é o que os trabalhos mostram para a gente. Então vale a pena também depois vocês darem uma olhadinha lá nesse vídeo. Bem, mas vamos então para o que interessa, né? Pré ou pós? O que a ciência mostra para a gente?